é da antiga aí e lembra desse programa que tinha na rádio, cara, eu acho que era na Super Rádio Tupi mesmo. Palavra amiga. Quem é da antiga? Eu trabalhava com um tio, que se amarrava nessa resenha aí. E eu tô precisando, cara, de uma palavra amiga. Por quê, Thiagão? Porque eu tô pra baixo, cara. Família, coloquei aqui a camisa do Vasco, eu tenho certeza que é assim com você também, no seu momento de tranquilidade. Ali na sua casa, você coloca a camisa do Vasco e pensa, por quê? Por que tanto sofrimento? Que castigo é esse? Thiagão, do nada isso não, família. Eu vou trazer aqui uma galera pra gente resenhar nesse vídeo. Que é o Vampeta, né, falando do momento do Vasco, projetando esse jogo aí contra o Internacional. Na visão dele, né, nessa rodada é até pior para o Internacional, né, porque joga fora de casa. A gente vai debater um pouco desse jogo com essa visão. Quero trazer aqui o Pedrosa e o Fernando Campos, né, que são vascaínos, trabalham lá na Casa TV, falando do Diniz e o grupo de jogadores. E o Edmundo. O Edmundo que surgiu novamente para criticar a gestão, criticar o Pedrinho, dizendo que falta comando. E aí, família, isso me fez muito mal. Eu não tô sendo dramático, não. Porque assim, cara, e aí cada um tem o seu critério em relação a respeito. Eu acho que o Pedrinho vai errar, vai acertar, mas ele tem respeito pelo Vasco. E isso é muito importante. Faltou isso ao Vasco nos últimos anos. E eu não preciso nem falar aqui, nem citar os motivos. Você sabe muito bem, dentro de campo e fora do campo. E eu acho que o Pedrinho tem muito respeito pelo Vasco. E aí o cara vai, corrige a rota, faz uma excelente janela, mesmo sem dinheiro, o time performa. E aqui eu posso citar a vitória contra o Cruzeiro. Eu tava vendo aqui, o Vasco ganhou do Cruzeiro no momento que o Cruzeiro tava 11 jogos sem perder fora de casa. O líder do campeonato não ganhou do Cruzeiro. O vice-líder da competição não ganhou. E o Vasco ganhou. O Flucê tá tantos jogos aí sem perder como mandante no Maracanã. Não é um detalhe, né, que o mandante era o Vasco, mas é o Maracanã. O Vasco ganhou de 2-0. O líder do campeonato não ganhou recentemente. E aí, família, vem a vaidade e a vagabundagem pra atrapalhar. Não é muito castigo, mano? Quando entra alguém que tá tentando fazer um trabalho sério, vem a vaidade e a vagabundagem. Poxa, a gente aturou tanta gente ruim aí no Vasco, fraco, que não tinha a menor condição de jogar no Vasco. Salário atrasado, sem estrutura. E aí agora que tá tudo, né, ali, salário em dia, melhorando a estrutura, repito, vem a vaidade e a vagabundagem pra atrapalhar essa merda. Claro, a gente não pode falar aqui de todos os jogadores, mas tá tendo isso, e isso é muito claro, né, a partir de tudo que vem acontecendo aí, Força Jovem, algumas informações, apurações, família. E aí eu quero debater com vocês essa fala aqui do Edmundo, não sei se vocês acompanharam, mas essa crítica aí, família. Mas sexta-feira é isso, né? Clima de decisão. Vamos lá, Vascão. Pelo amor de Deus, não acaba com o fim de ano da nossa galera, não. Pelo amor de Deus, a gente não merece isso. Mas é isso, família, a resenha tá boa, chega aí. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Fecha também com a parceira do canal, que é a Golcase. Tô até aqui, ó, com as promoções de hoje. A Golcase pediu pra avisar essa bela garrafa aqui, a Fresh. R$ 129,90. Família, vale muito a pena. O copo Vibe, para você tomar o seu suco amarelo, ainda está R$ 79,90. E essa bela garrafa aqui é a Life. A família vascaína, R$ 129,90. Então, aproveita essa reta final lá na Golcase e utiliza o nosso cupom, claro, para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão, para você ativar o nosso cupom R$ 99,00, passando de R$ 200. Você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Vale muito a pena também, que é o nosso carregador portátil, você pode personalizar. E tem a parceria aqui também, família, do YouTube com o Mercado Livre e Shopee. Mais uma vez aqui, agradecer, tava vendo aqui que a galera até comprou uma cadeira gamer. Aí tu fortalece demais o Thiagão. É isso. Não quer comprar a camisa, o boné do Vascão que o Thiagão separou aqui? Clica no nosso link e compra o produto que você já está pensando, que você já estava planejando, você vai estar ajudando. No Mercado Livre, após o clique, 24 horas, você vai estar ajudando. Tudo que você comprar em 24 horas, você vai estar fortalecendo aqui o Vasco em família. Na Shopee, após o clique, 7 dias. Família, muito obrigado, tá? Uma maneira aqui de fortalecer o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. E assim, família, é muito interessante, né? Como hoje a rede social, ela serve como apuração, né? Do que vai acontecer, porque recentemente
eu comentei aqui com vocês que o Maxime Domingues, ele tirou, né, a foto dele lá do Toronto FC e colocou a do Vasco. Eu falei, batata, como diria meu pai, não vai ficar. E isso já é uma informação agora. Tá aí, ó. O Toronto FC decidiu não exercer a opção de compra do meio-campista Maxime Domingues. Sem espaço no Vasco, o suíço deve buscar um novo clube para a temporada de 2026. Pô, de repente volta lá para Portugal, né? Tenta um clube lá, assim como aconteceu com o Cleiton, né? E vem se destacando, não sei, agora não sei, né? Lá no Rio Ave, mas na última temporada, né? Tava jogando bem, fazendo gols. E até surgiu um papo do Benfica, né, comprar o Cleiton. Então, de repente é lá que o Maxime vai voltar a render. Assim, família, eu sei que eu vejo muitos comentários aqui em relação ao Maxime, de, sei lá, de ficar com ele para a temporada de 2026. Cara, eu acho um jogador bem mais ou menos, bem meia boca. Ele não traz essa dinâmica que a gente precisa hoje, que é a intensidade, que é a força física no meio campo. Né? Se você olhar, você tem jogadores para fazer a função dele, que podem, né, na minha visão, ter mais oportunidades, que é o JP. O Garré precisa, né, o Vasco tentar aproveitar ele, não sei se essa é a ideia do Diniz, entre outros jogadores aqui. Então, assim, eu não vejo muito potencial no Maxime para aproveitar ele para a próxima temporada, não, família Vasco. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o suíço. Seguindo a nossa resenha, deixa eu destacar aqui o treinamento de hoje, né? Algumas fotos que o Vasco divulgou. Tá aí o PH, que, assim, separei aqui a do PH. Fé que vai voltar a jogar alguma coisa. Tá muito mal. Pô, essa era a minha preocupação, né? A urucubaca da seleção brasileira tá pegando o PH, não tá bem, não tá nada bem, tanto fisicamente falando, né, e tecnicamente. Voltou mal, não sei, salto alto, o que tá acontecendo, ou de modo geral, né, o Vasco não tá bem no coletivo e claro que isso atrapalha o individual do atleta, mas, poxa, tem que voltar a performar porque o PH é um ponto forte do Vasco e nessa partida contra o Internacional, espero que ele, né, possa fazer uma grande partida. Assim como eu pontuei com vocês no vídeo de ontem, ou no vídeo de mais cedo, repito aqui, né, tá aqui também o Felipe Coutinho, tem que jogar bola, hein, Coutinho? Tem que jogar bola. Eu não quero, né, dizer que você tá matando, mas você tá um coadjuvante, né? A gente precisa de você sendo protagonista do Vasco. E tá aí uma partida para você aparecer, jogar bola, né, com assistências, fazendo gol. Eu sei que essa dinâmica aí que o Diniz traz para você não te favorece, né? Nesse sentido, porque o Coutinho acaba ficando muito longe ali da área, né? Toda hora tendo que buscar a bola e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, mano, então, que faça isso muito bem, que consiga trazer essa dinâmica pro Vasco. Eu acho que é importante ter o Andrés Gomes nesse sentido, né? Porque pode auxiliar nesse passe em profundidade. Já debati aqui com vocês a possibilidade do Nuno. Vi que uma galera falou, né, que gosta da ideia do GB. Teve gente também comentando que não, continuaria com o Nuno no primeiro tempo, né? No jogo contra o Internacional. É difícil você mudar numa partida decisiva, mas assim, a minha teoria foi em relação ao próprio Internacional, né, que tem um jogo de muita intensidade ali no primeiro tempo, e o Nuno não tá conseguindo disputar, não tá conseguindo, né, ter esse jogo físico, sem bola e com bola, para conseguir ajudar, né, para agregar no nosso time. Então por isso que eu levantei a ideia de poupar o Nuno ali no primeiro tempo. Eu sei que, poxa, dentro das opções fica difícil fazer isso, porque se o David não tivesse feito aquela cagada, poderia ter sido o David. Poderia ser o David, né? Na sexta-feira, David, Andrés Gomes e Ryan Coutinho. O time ficaria bem físico, né, no comando de ataque. O David está suspenso. Então você tem o GB. O Verratti eu não vejo como possibilidade para esse jogo. Então gostaria de ver o GB, né, no primeiro tempo por trazer mais mobilidade e mais dinâmica, né? Um cara que consegue associar, sair da área, tabelar, de repente, né, sai, faz um giro, coloca alguém na cara do gol, condição é essa que o Verratti não tem. E aí entraria com o Nuno no decorrer do segundo tempo, quando o Inter tivesse, né, mais cansado, porque é isso que vem acontecendo com o Internacional nas últimas partidas. Mas, Coutinho, pelo amor de Deus, né, assuma o seu papel de camisa 10 e protagonista do Vasco. Agora, família, deixa eu passar aqui esses cortes que eu separei, do Vampeta falando da rodada, Lucas Pedrosa e Fernando Campos dos jogadores, Fernando Diniz e o Edmundo criticando o Pedrinho mais uma vez. Se liga só. Corinthians e Vasco não pode reclamar do apoio da sua torcida. Por exemplo, a gente viu que a torcida do São Paulo parou de ir. A torcida do Corinthians e do Vasco não desiste, está sempre lá apoiando o time. A gente sabe que o Palmeiras vive um grande momento, o Flamengo sempre onde vai lota, mas a torcida do Corinthians e do Vasco, ela não desiste do time. São Januário, com certeza, vai estar lotado, abarrotado para enfrentar o Inter aí no final de semana. Mas para quem que você acha que essa rodada vai ser ruim? Pior pro Inter. Eu também acho. Eu acho pior pro Inter. Não, vai ficar pior. Não, peraí. Vai ficar pior pro Inter ou pro Vasco também, viu, Tico?
Porra, mas se o Vasco não ganhar do Inter o confronto direto em casa, amigo, aí, meu Deus do céu. Já tá vindo de 5 derrotas seguidas, né? O que preocupa o torcedor do Vasco é que o Diniz não parece ter a solução. Quando você escuta o Diniz falando, assim... e aí eu acho sacanagem também você colocar só na conta do Diniz. Eu acho que alguns jogos dessa sequência de derrotas do Vasco, você tem uma parcela ali de escolhas, pra mim, equivocadas do Diniz. Ele acabou expondo o time. Só que os jogadores são muito responsáveis. Pra quem olha, né, Pedro, assim, o time em campo é um time que anda em vários momentos. Eu acho que nem só na postura, Dona. Eu acho que são responsáveis muitas vezes em lances cruciais da partida. Muitas falhas, né? A gente pode citar aqui a própria derrota contra o São Paulo. É um pênalti do Paulo Henrique que ele agarra o Arboleda da ponta da área até o final. A gente pode citar o jogo contra o Juventude, o Carlos Cuesta tira o corpo no cruzamento e o Léo Jardim entrega a bola no meio do momento ali pro Nuno Moreira, o Juventude rouba e faz o gol. A gente pode citar a expulsão do David contra o Bahia, que condicionou a partida totalmente. O Vasco fazia um jogo ruim, mas assim, era 0x0, tava competindo. E me parecia que era o momento de amarrar esse 0x0 pra ganhar um ponto, tirar a sequência de derrotas e vir pra sexta-feira pra São Januário. E o David foi totalmente imprudente. Então assim, cara, se não cobrar jogador, vale lembrar que é muito importante citar, a gente tava comentando aqui no off sobre o Puerto Cabede, né? Sim. O Porto Cabede meteu 4 nesse grupo de jogadores do Vasco. Com o Carille também não tinha essa postura que a gente espera de jogadores do Vasco. Com o Rafael Paiva também não teve. É um grupo que coleciona vexames há 3 anos. O Palmeiras quer, o Atlético quer, o Corinthians quer, enfim. O Cruzeiro quer, lá ele vai ganhar tanto, não sei o quê. E aí o empresário empurra no Vasco um salário gigantesco e obriga a contratação do Thiago Mendes. No dia a dia, todo mundo sabe disso, dessas 3 coisas. E aí sabe o que acontece com o grupo? Se acomoda. Por isso que eu falo que uma empresa grande precisa de gestão, precisa de decisões fortes, de demissões, sabe? De pulso firme. E acho que isso é que falta ao Clube de Regatas Vasco da Gama, porque para mim é muito nítido que o Vasco se acomoda. O clube cedeu, deu tudo o que esses jogadores precisam, e eu já fui jogador, estou falando com experiência própria, porque já fiz isso, já me acomodei também. Na nossa época era um pouco diferente. Os contratos eram de 1 ano, então você tinha que performar para ganhar aumento no outro ano. Hoje os contratos são longos, o clube usa um veículo qualquer, um influenciador qualquer, os atletas usam seus influenciadores ou um outro veículo para dizer que um time quer, o outro quer, cria aquele leilão, e aí o clube precisa ter personalidade, muito pulso firme para não ceder às chantagens que são feitas pelos jogadores. Tá aí, só para finalizar essa questão do Internacional e o confronto de sexta-feira, família, eu concordo que ficou pior para o Inter, né, porque tem 2 jogos para jogar fora de casa, Vasco e São Paulo. O Santos, cara, ficou interessante, né, porque pega o Sport bônus, mamata, e pode pegar o Juventude já rebaixado, né, se perder ou empatar também, né, lá contra o Bahia, e finaliza com o Cruzeiro, provavelmente com sub-15, né? Sub-13, fraldinha, sei lá. Então, assim, pro Internacional ficou realmente difícil. Pra gente também não é fácil, porque é um confronto direto, é um jogo difícil, né? Não é fácil, mesmo jogando em casa. Mas, claro, a gente tem que fazer valer o fator casa, e depois o Mirassol cheio de tesão e o Galo fora, né, tentando alguma coisa. Só, ficou difícil depois do empate ontem, né, contra o Flamengo. Mas, assim, jogos complicados pro Vasco. Então, assim, sexta-feira, família, o Vasco precisa acabar com essa situação e mirar, né, a Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Em relação, assim, falando de tudo que o Edmundo, o Lucas Pedrosa e o Fernando Campos pontuaram, eu acho que é importante a gente ler essa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos. Tá aí, ó. Exclusivo, entenda os motivos da crise no Vasco. Tivemos a informação de que o presidente Pedrinho, junto à comissão técnica do Vasco, não mediu esforços para atender algumas solicitações dos jogadores e por diversas vezes cederam a pedidos de 2 dias de folga ou mais, pelo menos 3 vezes, durante as paralisações do Campeonato Brasileiro, sempre com a promessa de que o elenco iria se dedicar ao máximo nos treinos, nos treinamentos e nos jogos. Após uma sequência de 12 partidas com apenas uma derrota, os jogadores pediram para diminuir a carga de trabalho durante os treinamentos, o que foi rechaçado pela comissão técnica e pela diretoria. Com a negativa, parte do elenco começou a reclamar do período de treinamentos, do comportamento e do temperamento de Fernando Diniz. Desentendimentos entre alguns atletas e a comissão técnica começaram a ocorrer. Entre os próprios jogadores existem aqueles que concordam
com a metodologia de trabalho do treinador e outros que não. Com todo esse clima, o elenco passou a cair de produção, entrando em uma sequência negativa de 5 derrotas consecutivas. A pergunta que fica é: será que esse elenco consegue deixar essas questões de lado e focar na reta final do Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil? Triste, né, família? Olha só, foi o que eu falei no início do vídeo. Vaidade e vagabundagem. Porque, pode surgir aí, né? Tipo, agora eu tava vendo que o Joel Silva falou que o Diniz não colocou o cargo na mesa, ele só deixou, né? Deu uma tranquilidade ali pra diretoria se fosse o caso, que eu acho basicamente a mesma coisa, né? Mas é isso, o Pedrosa, o Léo, na torcida vascaínos, trouxe essa informação há uma semana atrás, mais ou menos, e o Pedrosa falou que não tinha esse clima no Vasco e tal, e tá aí, né? Parece que tem, porque a própria Força Jovem confirmou que tem familiares, né, buscando aí influenciadores, páginas, para tentar de alguma forma queimar o trabalho do Fernando Diniz. Poxa, e isso é muito triste, né, família? Como incomoda. Continuo falando aqui, eu espero que os jogadores possam entender a responsabilidade deles, o sacrifício, né, que a diretoria está fazendo, e que eles possam representar a torcida do Vasco nessas últimas partidas e, claro, na Copa do Brasil, porque é um título, é uma conquista, poxa, cara, em todos os quesitos, assim, dinheiro, moral, poxa, tudo, cara. Seria muito importante o Vasco ganhar essa competição, que hoje, né, por esse comportamento, por essa vaidade, é um milagre acreditar. Mas assim, família, porque eu bato muito, né, em relação a isso, e essa defesa que eu tenho à diretoria. Se tiver que criticar, eu vou criticar, mas às vezes eu acho que a galera comenta de uma certa forma que assim, ó, parece que o Vasco está na merda do meio de 2024 pra cá. É isso, né? Quando o Edmundo fala que falta comando ao Vasco, mas assim, quando o Vasco teve comando nos últimos anos? Porque parte de ter comando, eu acho que tem que refletir em alguma coisa positiva nos últimos anos. E teve. O Vasco sempre brigando para não cair, o Vasco não conseguindo, né, muita coisa. Tem uma parada que tá aí surgindo, que é humilhante, assim, em relação a gente, né? O Mirassol vai conseguir agora, ficando no G4, vai conseguir ficar, né, como é que é? Ficar o mesmo número de vezes que o Vasco ficou no G4. O Vasco só ficou uma vez em 2011. Mirassol tá conseguindo essa façanha, empatou com o Vasco. Então cadê o comando? Cadê a boa gestão dos últimos anos? Sabe? É isso que eu não consigo normalizar. Recentemente eu vi, por exemplo, o Flávio Dias, Chiliquento Dias, falar que foi uma das derrotas mais humilhantes em não sei quantos anos de canal. Família, eu não aguento essa indignação seletiva. O senhor Chiliquento Dias levou o Jorge Salgado para o seu canal uma vez. Se pintar qualquer faz-me rir, eu vou pagar parceiros. E os jogadores com salários atrasados lá, eles iam encarar um jogo contra o Fortaleza. O cara não teria que falar assim, poxa, não, a gente quer acertar com os jogadores e permanecendo na Série A, vai pingar aí um faz-me rir pra essa galera ficar o final do ano tranquilo, o Vasco não pode cair. Não, o cara vai e fala, né, faz um discurso desse, fala uma merda dessa, porque era parte da ideia. É baixar o Vasco. E tu não vê essa indignação. Tu não viu ninguém nesse dia, nessa live, falar, opa, presidente, que isso, cara? Pô, a gente não tem que motivar os jogadores de alguma forma, não? Pagar os salários, né? Algum faz-me rir aí pra galera, né? Ter uma motivação a mais pro Vasco. Ninguém falou nada. Hoje é chilique todo dia. É chilique. Eu não aguento isso. Sinceramente, eu não aguento, pô. É muito fácil pegar esse recorte aqui sem olhar pro passado do Vasco, que influencia hoje. Isso é uma realidade. Tu acha que o que o Flamengo e o Palmeiras estão vivendo nesse momento não é por causa, né, do passado? De tudo que vem fazendo nesses últimos anos? Então toda essa bagunça influencia o momento de hoje. Sabe? Influencia. Agora, família vascaína, é muita covardia. É muita covardia de alguns jogadores em relação a esse atual momento. Porque, repito, né, é uma diretoria que erra, né, em vários pontos e em várias situações, mas que buscou, que tentou, que corrigiu a rota, entregou um time, pelo menos um time titular, competitivo, para vaidade e vagabundagem atrapalhar tudo. Salário em dia, estrutura melhorando e os caras reclamando do Fernando Diniz. É brabo, é triste. E assim, família, eu não quero aqui falar de nenhum jogador não, tá? Não seria justo. Mas eu acho que jogadores que chegaram agora da Europa podem não estar gostando disso. É uma realidade. Cuesta, Andrés Gomes, não sei. Apesar que o Andrés Gomes correu bastante, Cuesta também. Mas assim, deve estar gostando. Porque lá na Europa, família, eu não sei se em todo lugar é assim. Mas, né, quando a gente acompanha aí esses jogadores e tudo mais, você vê que é um treino no período da manhã, né, ou da tarde, sei lá. E o cara tem uma academia em casa, tem um preparador físico para cuidar do corpo. Basicamente assim, treino pela manhã e a galera, né, se cuida em casa. De repente os caras estão sentindo isso, né? Tinha
essa rotina na Europa, o Cuesta na Turquia, o Andrés Gomes na França e aqui o Diniz tirando o couro deles. E aí começa, né? Aí com certeza tem também jogadores brasileiros aí, família. Eu não vou ficar falando aqui de um ou outro não, porque eu entendo que, assim, isso tem que estar definido, sabe? Isso tem que já estar no planejamento para 2026. Boa parte desse elenco tem que vazar. E assim, independente da conquista, tá? De repente esses caras botam a cabeça no lugar, o Vasco, né, ganha a Copa do Brasil, porque ainda assim é uma possibilidade, claro que é, né? São 4 jogos. A gente pode passar nos pênaltis, ganhar a final nos pênaltis, tudo pode acontecer. Mas mesmo assim, boa parte desse elenco tem que vazar, porque não é somente uma questão de qualidade. Sabe, pô, ganhou a Copa do Brasil, opa, vamos melhorar esse elenco aqui para Libertadores. Não, é postura. É postura. E aí, família, né? Não entra a entrega da conquista, não pode entrar. O Vasco tem que mandar boa parte desse elenco aí para casa do... Fui!